Eu sou Augusto Baptista, da Fonte Comunica, agência de comunicação, e estou na TV Relacionamento. Vem pra cá! Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a honra e o privilégio de conversar com uma grande profissional, Isabel Cristina. Isabel, obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço, Kent, pela oportunidade. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e até esse grande desafio que você tem hoje. Eu sou de São Paulo, da Zona Norte. Eu trabalhei durante muitos anos como coordenadora de logística. Durante 13 anos eu fui coordenadora de logística e mudei radicalmente. Aí fiz um coach, depois eu fiz psicanálise, faço atendimentos hoje. Todos os meus atendimentos são online. E montei em 2018 o grupo Mulheres que Fazem Escolhas, falando sobre relacionamentos, principalmente o relacionamento abusivo. Então, as mulheres começaram a fazer depoimentos de vidas lá. Hoje eu tenho 150 mil mulheres nesse grupo. Nossa, como cresceu, Muito. E lá elas contam histórias de vida, fazem depoimento, tem a situação de apoio mútuo, de reciprocidade, a sororidade. E nós fomos para o lado do empreendedorismo. E com tudo isso, nós fomos vistos no ano passado pela Meta, pelo Facebook, né, que é a dona do Facebook. Perfeito. Então foram 4.800.000 inscritos no mundo, foram 140 comunidades escolhidas pelo mundo e 11 brasileiros, e a minha comunidade é uma delas. E com isso nós pudemos tirar os sonhos que estavam na gaveta, né, para proporcionar a diferença. Então hoje nós já conseguimos parcerias com uma unidade de estudo que tem desde o ensino médio até pós-graduação, com desconto para essas mulheres. Estamos proporcionando cursos e também a troca de serviços entre elas. Nós lançamos o Marketplace, com a marca de Mulheres que Fazem Escolhas, e além dos meus produtos de marca, elas têm a oportunidade de colocar os serviços e produtos delas lá também. Bacana. E agora, mais tardar, previsto para lançamento em novembro, nós estamos montando uma loja colaborativa aqui em São Paulo. Essa loja colaborativa são das empreendedoras. Perfeito. Já começou com uma pessoa em Belo Horizonte, que ela que fez a primeira loja colaborativa aqui. Ela tem lá, já tem no Rio, agora vem para São Paulo. Nós estamos fazendo juntas. Então essas lojas colaborativas são de empreendedoras. É uma loja dentro do shopping e essas empreendedoras colocam serviços lá para venda. Tudo acompanhado, com cadastro, com aplicativo para ter o controle. Interessante. Isabel, você me falou que você trabalhou muito tempo em logística, que é uma área operacional, muito digna, mas operacional. Só que aquilo não te completava, né? Não. Você sempre gostou de gente, né? Sempre, de tato e contato, de lidar com pessoas. Eu fui na época porque era o que tinha, né? E foi surgindo. Eu entrei na área de logística e foi acontecendo até que eu peguei uma supervisão de uma empresa de produto químico. E daí foi, né? E eu fiquei 13 anos na área, mudei de algumas... Trabalhei como coordenadora em empresas grandes e depois foi quando eu decidi ir para realmente o que era o meu chamado. Legal. Então, na verdade, assim, quando pequena, você nunca pensou em ser psicanalista? Não tinha. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, do contato, da fala, de entender o emocional das pessoas, de fazer acreditar que é possível, né? E trazer o autoconhecimento, porque isso é essencial. Quando nós nos conhecemos, eu digo que ninguém nos faz infeliz, porque nós conseguimos colocar os nossos limites, nós conseguimos dimensionar o nosso espaço e falar não do que não nos agrada, né? Porque muitas vezes nós estamos falando sim, 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 e não para nós.
Então, eu sempre tive essa vontade do autoconhecimento e foi onde tudo surgiu. Ô Isabel, deixa eu perguntar, seria mais ou menos assim, você era, sei lá, mais racional do que emocional, aí quando você entrou nessa parte da psicanálise, aí você entendeu melhor o que a alma e o que machuca. A alma às vezes dói mais do que machuca materialmente. Então, é o que nós falamos do relacionamento abusivo. Isso é bem a fala Certo. do relacionamento abusivo, porque algumas pessoas falam assim, eu não apanho, mas tem o abuso psicológico. É verdade. E o abuso psicológico, não que ele... O assédio moral, né? Sim, o físico dói demais, né? Deixa marca pelo corpo, mas aquilo sara. O emocional, o abuso psicológico, se ele não é tratado, se não é cuidado, ele vai seguir para a vida e vai cada vez mais incapacitando a pessoa, porque ela vai se fechando em várias outras Ele pode situações. aumentar proporcionalmente dentro, né? Com certeza, aí vem pânico, depressão, vem uma série de coisas, né? A baixa estima. Tudo. Porque não tem segurança, né? Certo, entendi. Quando você começou o projeto, você não tinha ideia de qual proporção que ele ia dar, né? Não tinha. Bacana. E é maravilhoso. É maravilhoso ver a troca que tem ali, a reciprocidade, a parceria, o incentivo. É maravilhoso ler uma história de superação. Eu tenho feito podcast com algumas que querem fazer o depoimento ao vivo, na fala. Tá. Tenho feito, e algumas anônimas. Eu gravo a história contando para elas, né, no caso do anônimo. E é maravilhoso você ver que a pessoa superou. Eu tive uma superação, seja de trabalho, do que for, teve uma superação. E isso incentiva as outras, porque muitas vezes elas colocam ali, eu já passei por isso, eu estou vivendo isso. Isso incentiva, né? Interessante. Tá? E você vê que tem pessoas que estão desde o começo que ainda precisam ser ajudadas, né? Sim. Eu acho que nós precisamos todo tempo, né? Porque é um crescimento. Nós não somos os mesmos do ano passado. Nós não somos os mesmos de ontem. Alguma verdade, coisa mudou, alguma coisa mudou, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu conheço fulano de tal, eu te conheço. Não conhece. Porque quantas mudanças teve ali? Só nós sabemos o que nós passamos, o que nós vivemos e o que modifica lá dentro. Então, o outro não tem essa visão. Ele pode conhecer muito bem, mas ele não conhece todo esse processo. Porque muitas coisas nós não contamos, nós vivemos e não contamos. E ali você deve ter casos assim de pessoas que, machucadas, não contaram para ninguém da família, não contaram nem para amigos, mas nesse grupo ela consegue contar. Sim. E isso é muito do depoimento anônimo. Tá, ok, entendi. Mas faz bem para ela. Faz muito bem, faz muito bem. É uma forma de verbalizar, de expressar o que sente, né? É o que nós falamos na psicanálise o tempo todo, é verbalizar. O falar é importante. Tirar o que tem lá dentro, né? Muitas pessoas chegam num atendimento, numa sessão, e eu pergunto, do que você gosta? Não sei. O que você tem vontade de fazer? Não sei. Ela só sabe o que ela não gosta. Então já é um começo para não voltar para aquele lugar. Mas é um processo de redescobrir. Porque quando a pessoa chega nesse ponto de não saber mais o que ela quer, o que ela gosta, é porque ela está vivendo a vida de alguém. Está muito machucada, né? Muito, ela está vivendo a vida de alguém. Alguém decidiu por ela. Ela enterrou os sonhos dela, abafou os sonhos dela, ela está vivendo o sonho de alguém. Tem que redescobrir isso daí, né? Sim, nós somos livres, né? É verdade. Nós Então, somos livres. aquele tesouro está enterrado, é isso, né? Vai apagando, né? Continua lá dentro. Os nossos sonhos continuam lá, eles podem ter sido esquecidos, abafados por um tempo. Eu acho muito interessante, por exemplo, num atendimento, quando a pessoa está nesse ponto, eu falo, quando você tinha 18 anos, do que você tinha medo? Quando você tinha 20 anos, o que você sonhava? A fisionomia da pessoa muda, porque ela volta naquele tempo você tem medo. Quando nós temos 18 anos, nós não temos medo. Quando nós temos 20 anos, nós temos sonhos. Verdade. E muitas vezes nós vamos abafando isso, nós vamos jogando, colocando coisas por cima, outras coisas por cima, esquecendo a nossa essência, a nossa necessidade. Interessante. E muitas vezes a pessoa também precisa
além de falar, tem que escrever também, né, muitas vezes. Né? É uma forma de verbalizar, né? Existem muitos jeitos de colocar para fora o que incomoda, né? É importante verbalizar. Às vezes, eu falo muito, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso, ou seja, muitas vezes nós falamos o que nós precisamos ouvir, né? Muitas vezes nós damos uma ajuda a uma outra pessoa, mas aquilo serve para mim também. Ô Isabel, no mundo real, você tem alguma coisa que incomoda, não sei o que, a gente pega, põe dentro do saco e joga no lixo. As coisas da mente não dá para fazer isso, né? Infelizmente não. Tá. E é muito difícil para algumas pessoas entrar nessa realidade, né? Então, existem fugas. Algumas pessoas acabam, não estou dizendo só mulheres, no geral, o ser humano no geral, ele busca fugas. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, de Freud: todo excesso esconde uma falta. Ou seja, tudo que se faz demais é porque está faltando e eu preciso suprir, eu quero suprir aquele vazio que tem. Então, é onde as pessoas vão para a bebida, vão para a droga, vão para o sexo, vão para o trabalho, tudo é uma fuga. Todo excesso esconde uma falta. Eu acho essa frase fantástica. Tá. Ou seja, o ser humano precisa ter um equilíbrio, né? Sim, precisamos. Precisamos. Isabel, o fato, grandes cidades, muda muito o comportamento da pessoa em relação ao pessoal de cidades pequenas, ou todas têm mais ou menos o mesmo problema? Não, assim, as questões emocionais internas não tem sexo, não tem gênero, mas os problemas de uma cidade grande são bem diferentes da menor, que seja uma cidade do interior, alguma coisa, porque são estresses diferentes, né? Como eu digo, eu hoje estou em Sorocaba. Certo. É uma qualidade de vida, é uma cidade com toda a estrutura, uma cidade grande com toda a estrutura que nós temos aqui em São Paulo. Porque tem internet, dá para você morar lá, senão tem que fazer tudo aqui, né? Sim, mas ela tem toda a estrutura. Exato. Só que é muito mais tranquila, é uma qualidade de vida muito diferente. Verdade. Legal. E você, então, de 2018, né, você falou, né? Isso, foi do Tá. 2018. Até aqui ele foi cada vez mais crescendo, né? Sim. Como é que é gerenciar esse? Porque eu vejo assim, ele começou um negócio pequeno, aí ele foi tomando proporções, ele está cada vez... então, na verdade, assim, aquela pedra que você jogou no lago tranquilo, as ondas se propagando, né? Formaram tudo isso daí. Como é que é gerenciar um negócio desse tipo? Eu tenho algumas moderadoras que me ajudam muito. Ok, perfeito. Eu digo que... E tem muitas que apareceram sem você conhecer? Ou todas você conhece? As moderadoras são todas que eu conheço. Ok, Porque eu acredito no perfil do trabalho. Perfeito. Tá. Né? Então, tem que ter o mesmo pensamento, né? O mesmo pensamento e outra tem que comungar as mesmas maneiras de lidar com aquilo, né? Sim. Então, as emoções, os sentimentos, a essência de cada uma, o respeito. Então, tem que ter o mesmo processo, tem que ter a mesma visão de onde espera que o grupo chegue, né? De onde espera que as coisas aconteçam. Então, tem que ter o mesmo propósito. Legal. Então, as moderadoras são todas que eu conheço. Que bacana. E de vez em quando você se reúne e faz algum feedback, assim? Nós nos comunicamos pelo WhatsApp mesmo. Alguma coisa diferente, alguma coisa fora, nós nos comunicamos por ali. Legal. Depois de 2018 para cá, você acha que a Isabel Cristina, como profissional, cresceu mais ainda? Eu acho que eu aprendi muito. Certo. Eu aprendi muito com algumas dores que eu não vivia. Ok. Né? E a gente acha que é impossível acontecer, mas que tem, né? Eu digo que eu cresci, que eu aprendi. Né? Eu acredito que eu estou crescendo o tempo todo. É um desafio todos os dias. Né? Porque tem relatos ali que nunca eu vivi. Eu nunca tive nada parecido na família, nunca tive... muita dor, muito sofrimento. Né? E também a terapia, nos atendimentos. Perfeito. Tem muitas coisas que nós vemos ali que é bem diferente da nossa realidade. Tá. Então, eu acho que é um crescimento constante.
conquistamos. E é maravilhoso. Tem coisa que você achou que era só em filmes e novelas que acontecia? E você está vivenciando os tempos das pessoas? Hoje nós vemos mais isso até pelo feminicídio, né? Porque é muito triste uma situação dessa. O abandono é muito triste. E nós vemos a partir daí. Não que fosse alheia à realidade, só que quando você começa a ter contato com essas pessoas mais próximas e sentir, ouvir o quanto aquilo impactou, é uma diferença muito grande. A gente começa a ter um olhar diferente para algumas situações. Ô Isabel, você falou num ponto assim, uma vez, perguntaram para mim, um encontro de amigos lá e tal, e tinha pessoal da igreja também, aí falaram assim, por que você acha que está acontecendo tanta coisa aí nesse tipo? Eu falei, eu vou dar a minha opinião na parte do feminicídio. Quando o celebrante fala, por exemplo, até que a morte o separe, a pessoa pensa o seguinte, só vou ficar livre se eu não matar, entendeu? Se ele mudasse aquilo para até que a morte do relacionamento o separe, talvez a gente estivesse com uma situação melhor. É que é duro mudar isso também. Isso é muito cultural. Infelizmente. Porque a morte não precisa matar fisicamente. Infelizmente, tem alguns padrões que eu vejo até de uma moça mesmo que eu entrevistei. A família dela tinha uma determinada religião e ela não podia separar. Então, assim, tem que sofrer mesmo. Ela apanhava de soco, chegou a levar soco na cara, só que assim, não podia. Entendi. Então eu acho que, sem julgamentos de religião, de nada, eu acho que é o que nós temos muito, né, da infância, é o que a criança viveu. Muitas pessoas são preparadas para casar-se eternamente, viver aquilo. E, infelizmente, nós temos também ainda muito machismo. É cultural. Certo. E existe posse, né? Eles sentem que tem posse daquela pessoa. Ok. Então, com essa posse, ele acha que ele tem direito de, se não for do meu jeito, eu acabo. Ou posse. Se não fosse para mim, não vai ser de ninguém. É posse. Né? Isso também independe de gênero, de sexo, independe de classe social. Isso tem desde... os mais ricos até os mais pobres, né? Independe, infelizmente. Tá ok, tá bom. Bom, Isabel, nós estamos aí no final, quero que você volte outras vezes, tá? Muito obrigada. Eu queria que você falasse como que as pessoas entram em contato com você como profissional e também como que entram em contato para saber aí da organização, tá? Eu estou no Facebook como Isabel Cristina. Eu tenho no Instagram, estou como Isabel Cristina MQFE, que Isabel Cristina é abreviado Mulheres que Fazem Escolhas. O grupo é fechado, chama-se Mulheres que Fazem Escolhas. É um grupo somente de mulheres, privado, onde elas contam depoimentos de vida, onde elas contam histórias de superação e tem muita motivação. E é onde nós temos também o nosso marketplace, que vai proporcionar também serviços para essas mulheres. Né? E eu tenho também Saindo do Casulo, que é uma página motivacional, que são homens e mulheres que participam dessa página, também no Facebook. Interessante. E Saindo do Casulo é mais ou menos da borboleta, é isso? Sim, é o renascimento, né? Certo. Modificar, fazer diferente e criar voo, dar o primeiro passo, dar outra oportunidade. Perfeito. Tá ótimo. Isabel, você quer deixar uma mensagem aí para as mulheres aí, pessoal? Nós podemos chegar onde nós sonhamos desde criança, desde adolescente, ou no comecinho da nossa vida. Nós temos força, nós temos sabedoria para isso. Nós podemos. Não precisamos ficar à sombra de ninguém. Podemos viver relacionamentos saudáveis, sim. Então, busque ajuda caso não se sintam confortáveis em viver alguma situação, algo que esteja incomodando no dia a dia. Faz muito bem. E acredite no seu potencial, na sua força,
na sua determinação e que você pode ser independente física, emocional e financeira. Isso é possível sim. Muito obrigada. Isabel, muitas felicidades aí. Obrigada, e sucesso, tá? Muito obrigada mesmo. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional Isabel Cristina, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.